Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Permissão para Prosperar. E nesse episódio eu convido você a pensar em uma palavra tema para o ano. A palavra tema do ano é muito mais do que uma palavra, é um mantra que te ajuda a tomar decisões e identificar áreas que você pode trazer uma transformação para a sua vida. Eu trabalho com essa técnica há anos e desde que eu comecei a usar a palavra do ano, eu notei uma transformação gigantesca na minha vida e eu gosto muito. Já convenci até diversas outras amigas a também usarem essa ideia de ter um tema para o seu ano. Você já pensou nisso? Vem comigo para entender como que isso funciona. No mês de dezembro, normalmente, às vezes até em novembro, eu já começo a pensar, a perceber qual vai ser a palavra que vai ditar o tom do ano seguinte. Eu começo a planejar a intenção para o próximo ano e isso me deixa assim animadíssima. Se você é como eu e gosta de empreendedorismo, de metas, de energia, de intencionalidade, esse período do ano que a gente acaba de encerrar ou está iniciando um ano novo é um prato cheio para esse momento de pensar justamente em metas, objetivos, em como nós queremos trazer intencionalidade para o próximo ano. E um desafio é decidir aonde se concentrar. Afinal de contas, você leva a sua atenção para um determinado ponto, você leva também a sua energia. Então, como que você escolhe uma área de foco? Essa intencionalidade é fortíssima, porque ela vai permear todas as suas escolhas para o próximo ano e vai servir também para perspectiva em relação aos aprendizados. E é aqui que a palavra do ano pode ser uma aliada sua. A escolha de uma palavra do ano é uma abordagem muito potente para gerar justamente essa intencionalidade, gerar um propósito, trazer um foco para suas ações. Mas tem algumas regras para fazer a escolha. Quando você pensa nessa palavra, ela deve ser apenas uma palavra mesmo, não é uma frase, não são duas palavras juntas. Cíntia, posso falar paz no mundo? Não, não pode. Vai ser somente paz ou vai ser somente mundo, ou seja, é uma palavrinha ali, sozinha, que vai ditar o tom. Além disso, é fundamental que você faça a escolha dessa palavra seguindo a sua intuição e não usando o lado racional. Esse tema do ano, ele é uma conexão sua com o seu eu superior, com aquele aprendizado, aquele norte que já está ali dentro de você, tentando te direcionar, falando, olha, vai por aqui, seria tudo muito mais fácil, seria bem melhor se você escolhesse esse caminho. Às vezes, como eu vou te explicar depois aqui, talvez não seja mais fácil, mas vale a pena. Ou seja, nós temos essa orientação interna que já está tentando ali todo o tempo nos mostrar para onde ir. Então, quando você for escolher a sua palavra tema, a sua palavra do ano, use a sua intuição, não use o racional, né? Então, a primeira palavra que vier à mente é aquela, ela que vai ser o seu tema. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de temas que eu já usei e como essas palavras foram fundamentais para mim ao longo do ano. Uma delas foi confiar. Quando surgiu essa palavra na minha mente, eu pensei, mas eu confio, eu sou uma pessoa que confia nas outras. E foi até interessante, porque tinha o aprendizado de quando confiar e quando desconfiar. Sabe quando você tem uma tendência a não perceber, às vezes, uma maldade numa situação ou não perceber que talvez aquele não seja o melhor caminho, você confia demais no processo, então era necessário trazer um pouco mais de aterramento, colocar os pés no chão. Então, aqui um exemplo em relação a essa palavra confiar. Já teve um ano que eu trabalhei com a palavra fluir, e eu confesso que quando ela surgiu na minha mente foi curioso, para dizer o mínimo, né? Fluir, porque era complicado para mim imaginar como que esse tema poderia me ajudar. Mas foi muito bom. Foi muito interessante porque quando eu trabalhei com o conceito de fluir, eu notei o quanto eu lutava, o quanto eu procurava sempre estar no controle de tudo que me acontecia. Então, percebe?
esse tema ele vai ser aquela música de fundo ao longo do seu ano para você perceber, nesse caso do fluir, quando que você deve fluir, quando que você deve soltar um pouco o controle, se existe o fluir na sua vida ou não. Em 2023, a minha palavra do ano foi intuição. Eu adorei essa palavra, porque eu sempre ouço minha intuição. É um ponto fundamental. Eu tenho até um acordo junto com meu marido quando nós vamos tomar uma decisão que seja mais importante, ou mesmo em pequenas decisões, mas quando nós temos uma resposta intuitiva muito grande, nós respeitamos. É um acordo que nós temos, ouvir a nossa intuição, porque ela sempre nos direciona para o caminho certo. Então, 2023 com intuição foi um ano bastante fácil de trabalhar com esse tema, justamente porque eu gosto de me conectar com a minha intuição. E foi muito rico, porque essa intuição às vezes alcançava outras pessoas. Então, às vezes eu tinha uma intuição sobre uma amiga, sobre uma pessoa querida, e eu falava: olha, desculpa, mas você sabe que eu tenho uma palavra do ano, o pessoal aqui próximo de mim já sabe. Eu falei: tive um insight de uma intuição assim, assim, assim sobre você. E 10 entre 10 vezes, quando eu conversava com a pessoa em 2023, ela falava: nossa, Cíntia, era exatamente isso que eu estava precisando, era esse norte que eu estava precisando. Olha como a intuição é uma coisa fantástica, né? Então, 2023, do ponto de vista de palavra do ano, foi bastante tranquilo. E eu notei que uma área que eu precisava trabalhar mais, trazer para o meu dia a dia, justamente para fortalecer esse tema, era abrir um espaço maior para meditação. Então, uma consequência de trabalhar com a palavra intuição foi meditar mais vezes. E aí eu já deixava um caderninho ali do meu lado, porque eu tinha insights incríveis logo após a meditação. Às vezes, durante mesmo a meditação, eu fazia anotação daquela ideia que tinha surgido. Se você também me acompanha, já deve ter visto que eu trabalho com o caderno de ideias. O caderno de ideias é uma estratégia fantástica para evitar que você pule de um projeto para o outro sem concluir. Eu tenho um vídeo que depois vou procurar, eu deixo aqui, em que eu falo um pouco mais sobre isso, mas é fantástico, porque você mantém o foco sem perder a ideia. Se você é uma pessoa multipotencial, esse conceito de trabalhar com caderno de ideias é a sua ferramenta de apoio, porque justamente evita que uma ideia se perca, mas você não perde o foco daquilo que já está em andamento, certo? Mas vou voltar aqui. Então, a palavra de 2023, intuição, foi super tranquila, e eu notei que eu precisava sim trazer mais meditação para a minha rotina. A sua palavra tema não precisa ser necessariamente um verbo, ela pode ser qualquer palavra mesmo. Confia na sua intuição. Pode ser que seja liderança, conexão, reflexão. O que vier, você anota. E um exercício que eu uso com as minhas clientes é responder muito rapidamente a pergunta: o que essa palavra me diz? O que essa palavra representa para mim? Experimenta fazer isso. Quando surgir a palavra na sua mente, faz essa pergunta para você mesma: o que essa palavra representa para mim? Não tente forçar a sua palavra do ano. Nada de roubar na brincadeira. A palavra do ano é escolhida intuitivamente. Você querer direcionar para uma determinada área já mostra que você não está seguindo o seu norte interno, não está ouvindo ali aquela vozinha que tem ali dentro de você. Então, nada de usar o racional nessa brincadeira. Aliás, você observa que uma palavra do tema pode surgir quando você está fazendo uma atividade que te traga uma conexão talvez com a natureza. Por exemplo, você sabe fazer uma caminhada e a palavra tema surge. Por quê? Porque o contato com a natureza aumenta a nossa intuição, aumenta a nossa conexão com o eu superior, com a nossa versão já mais evoluída. Então, fica a dica aqui
uma caminhada, às vezes numa praça, num parque, uma caminhada na beira do mar, pode ser o momento perfeito para você intuir o seu tema para 2024. Então, quando eu comecei a trabalhar com uma palavra do ano, a palavra que surgia na minha mente sempre sinalizava uma área que eu tinha que expandir, que eu tinha que sair da minha zona de conforto. E, por inúmeras vezes, quando ela surgia na minha mente, a minha primeira reação era qual? Descartar a palavra, porque eu sabia que traria desconforto ou que ela me assustava. Você já tem aquela percepção, por exemplo, no caso da palavra fluir. Eu sempre gostei de ter o controle da situação. O arquétipo da guerreira que existe em mim fala: não, você faz, porque se você quiser bem feito, é você que tem que fazer. Ah, isso é o oposto do fluir, né? Que é o controle. Então, quando ela surgiu na minha mente, a primeira reação era de falar: não, vamos esperar mais um pouquinho, que outra palavra melhor vai surgir. Ó, não faça isso. Não, ó, eu confiei, eu segui e foi um ano muito bom. Então, recomendo que você também não lute com a palavra que surgir. Sabe quando você visualiza uma palavra e imediatamente ela te causa uma reação tipo: não sei se eu quero trabalhar esse assunto. É a mente racional, é a mente controladora tentando ali, ó, assumir as rédeas. Se isso acontecer com você, confia na sua intuição. Ela sabe mais, ela sabe para onde você deve ir. Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos de palavra-tema para ilustrar como que isso funciona. Vou trazer esses exemplos de experiência própria. Então, já trabalhei um ano com a palavra foco. E foco traz essa percepção de quando você pode ser influenciada, por exemplo, pelo FOMO. Você conhece o conceito de FOMO? Fear of Missing Out. É quando você não consegue se desconectar da mídia social porque você sempre acha ou sente que está perdendo alguma informação importante, alguma informação relevante. Então, é um ponto aqui para você pensar, ó, o meu foco se torna perdido por conta do FOMO. Uma ideia. Eu lembro que para mim o foco, como eu não tenho essa conexão tão forte de perder o meu foco na mídia social, o foco para mim era concluir projetos. Daí que surgiu o caderno de ideias, porque como eu tenho muita facilidade para ter ideias criativas, era muito fácil iniciar um projeto e não concluir. Então tinha vários projetos iniciados e poucos projetos concluídos. Trabalhar com a questão de foco me fez concluir os cursos que eu tinha em aberto, concluir os projetos que estavam em andamento, não pular para um outro projeto sem ter decidido o que faria com o projeto que está em andamento. Tudo isso é uma questão de foco. Percebe como funciona? É fantástico. Foi aí que eu percebi que eu tinha essa facilidade para perder o foco. Então, é você quem vai analisar como que essa palavra se reflete no seu dia. Onde está o aprendizado? Outra palavra que é a minha palavra para esse ano de 2024 é leveza. Essa palavra é deliciosa porque ela sugere que nós vamos criar algo com facilidade. Agora pensa, eu sempre falo que por muito tempo eu estive sob o arquétipo da guerreira. O arquétipo da guerreira é aquela pessoa que não sabe pausar, que não sabe parar. Eu falo mais sobre isso lá no curso do FAP, dos florais arquetípicos da prosperidade. E qual é o perigo de você ser essa pessoa que não sabe pausar? Você fica constantemente na energia yang, que é uma energia masculina, de movimento, de tem que fazer e tem que. Mas nós precisamos do equilíbrio dessas duas energias. Nós precisamos da energia yin, que é a energia yin que vai trazer essa conexão com a intuição, com o lado mais emocional, que é a parte mais criativa. Então, trabalhar essa leveza, trabalhar esse lado de trazer facilidade é um contraponto, é um equilíbrio dessa energia da guerreira que fala: você tem que estar em movimento. Aliás, essa é uma característica muito forte para as mulheres. As mulheres sentem uma culpa gigantesca
de não fazer nada. Será que você sente isso também? Será que você sente que precisa sempre estar fazendo algo? E olha, não fazer nada é não fazer nada. Não vale falar assim, Cíntia, olha, não, eu aprendi, eu estou equilibrando trabalho e um tempo sem fazer nada. Eu sento na frente da TV e assisto 3 séries diferentes. Essa é uma pegadinha da energia Yang, querendo dar conta ali de uma cota de série. Será que você sente isso? Será que você compete lendo 3, 4, 5 livros ao mesmo tempo? Pode ser. Analisa. Por que eu trouxe esses exemplos? Adivinha, né? Era a minha energia Yang dissimuladamente me fazendo pensar que eu estava permitindo que a energia Yin se manifestasse, e na verdade não estava. Eu continuava trazendo a energia Yang. Energia Yin é assim, para mesmo, pausa. Você não tem que dar conta, você vai trazer essa leveza para o seu dia a dia, parar de brigar, parar de lutar. Eu acho que 2024, com esse tema da leveza, vai trazer muito aprendizado, por conta dessa minha natureza de não conseguir parar ali com muita tranquilidade. Então, eu acredito mesmo que vai ser um ano muito interessante. Vou te dar um exemplo rapidinho aqui de como nós podemos trabalhar o tema. Essa questão da leveza, eu lembro que na semana passada eu fui sair para correr e aí a primeira reação foi assim, vou correr na esteira aqui mesmo, porque é mais fácil, depois eu já faço um exercício de força. E uma vozinha ali na minha mente falava assim, mas se fosse correr mesmo, você tinha que ir correr na rua, porque correr de verdade é na rua. E aí quando eu parei para ouvir aquela voz, eu falei, de onde veio essa ideia de que correr na esteira era mais fácil e correr na rua era o mais difícil e, o pior, que só teria valor por trazer a dificuldade, percebe? Aonde esse conceito da guerreira se torna muito, muito presente naquelas pequenas coisas em que nós poderíamos fazer algo com mais facilidade e aí a gente fala, não, mas assim não vale, mas assim é fácil. Qual o problema de ter facilidade? Facilidade não é sinônimo de preguiça, não é sinônimo de fazer uma coisa mal feita, mas se você pode fazer algo de uma forma mais fácil, faça, por que não? Então, no fim do ano eu volto aqui para contar como foi a minha experiência com esse tema da leveza. Mas percebe, nós conseguimos ouvir aquelas situações em que nós trazemos dor, nós trazemos uma batalha para um tema que não é necessário. Eu sei que eu vou citar de novo o FAP, mas no curso eu mostro o quanto ouvir esse diálogo interno é fundamental porque ele afeta o seu dinheiro. Então, quando eu fico sob o arquétipo da guerreira, eu acredito que eu só posso trabalhar e que eu tenho que trabalhar muito para ter dinheiro e eu deixo de perceber oportunidades de trazer uma prosperidade mais leve para a minha vida. É fantástico isso, não é? Eu acho fascinante. Então, essa é a dica de temas que você pode trabalhar, né, quando surgir essa palavra na sua mente. Então, existem 5 regras para você usar a palavra tema. A primeira delas é você confiar na sua intuição, como eu havia dito, né? Então, escolher uma palavra, não são 2, não é uma frase, não é uma música, é uma palavra, certo? Olha lá, hein? Uma palavra. Então, permita que essa palavra chegue até você. Confie que o seu eu superior vai trazer exatamente o que você precisa, o que é mais indicado para o momento que você está vivendo. Ainda que você olhe para ela e fala, isso aqui não fez sentido para mim. Mantenha ela ali do seu lado. Não é que o racional dita, não é o que ele fala para você fazer, porque ele vai sempre tentar controlar. É confiar mesmo. E veja ao longo do ano essa palavra te ajudando nas suas decisões, nas suas escolhas, na definição das suas prioridades. Então, regra número 1, uma palavra, não 2, não 3, não frase, uma. Eu sei, ok, você já entendeu. Então vamos para a regra número 2. Depois que essa palavra surgir, veja qual é a lição que ela te oferece, qual é a reação que ela desperta em você, como ela te convida a sair da sua zona de conforto.
Por quê, né? Porque essa palavra tema, ela vai dar uma chacoalhada ali em você, ela vai te mostrar um ponto que talvez você não queira ver, que você fala, não tenho problema nessa área. Vamos ver. Então, por exemplo, em um ano que a minha palavra tema foi confiar, como eu havia dito, foi muito curioso, porque eu tinha uma atitude predominantemente desconfiada em algumas áreas específicas, principalmente quando envolvia burocracia ou dinheiro. Quando alguém vinha com uma proposta, eu já fazia, sabe quando você já fica com 2 pés atrás? Então, eu percebia que eu tinha uma tendência natural a desconfiar de tudo. E era um ponto específico, né? Era uma área específica. Nesse caso, era a área que envolvia burocracia ou finanças. Então, foi um aprendizado para mim, porque eu sempre suspeitava, né? Ficava desconfiada. Então, era trazer confiança para o processo. E aquilo que nós programamos na nossa mente acaba acontecendo. Então, eu acabava me conectando com essa vibração de suspeita, de desconfiança, e isso é desgastante. Se você já passou por isso, sabe que você está sempre ali, ó, tentando ler nas entrelinhas. Então, confiar. Confiar não é deixar de fazer a sua parte de analisar uma oportunidade que surja para você. Vamos deixar isso bem claro, senão você pode ter a intuição de usar a palavra confiar, vem uma oportunidade para você que não tem dados que comprovem que é uma boa oportunidade, você segue e fala, a Cíntia falou que eu tinha que confiar. Não, faça a sua lição de casa, pesquise, se informe, sempre que você for tomar uma decisão, tome uma decisão informada, né? Não é confiar de olhos fechados, mas você ouve o seu instinto, certo? Então, a palavra que surgir na sua mente pode não estar relacionada a uma área específica, por exemplo, não está relacionada a dinheiro ou a saúde, a uma questão em especial, mas veja para que área ela tende a levar você, para você ter essa percepção. Por exemplo, no ano em que a palavra que veio à minha mente foi fluir, eu notava essa presença do arquétipo da guerreira querendo controlar demais, impedindo a fluidez. Então eu trazia muita rigidez, muito rigor para a rotina, e eu aprendi a fluir com o dia a dia. Veja como que você se conecta com a palavra. Regra número 3, consistência, ou seja, a palavra tema será para o ano todo, não para um mês, um trimestre, um semestre. Ai, Cíntia, cansei dessa palavra lá no mês de abril e agora eu quero mudar. Não, cansou da palavra porque você não está trabalhando com ela ou porque surgiu uma resistência gigantesca ali, inconsciente, que está dizendo para você, não mexe aí, não vai por esse caminho que você vai descobrir que tem um monte de coisa para trabalhar. Então, ó, a palavra tema é pro ano. Então, considere que se o tema te forçar a sair da sua zona de conforto, a tentação de mudar para uma outra palavra que seja mais confortável, que seja mais fácil, essa tentação vai ser muito grande. Então, ó, respira fundo, confia no processo e não troque de tema. Palavra do ano, muito bem. Então, observa qual o aprendizado que esse tema te oferece. Nada impede que em uma determinada área, um determinado momento, você tenha aquele insight e fala, puxa vida, eu tinha que trabalhar com esse tema nessa situação, mas nesse momento eu não vou conseguir. Tudo bem, respira fundo, faz o que você tiver que fazer, com certeza uma outra oportunidade vai surgir e aí você talvez já se sinta mais forte para começar a trabalhar com o tema naquela área. Mesmo que seja baby steps, sabe aqueles passinhos pequenininhos? Tudo bem, mas traz ela para o seu dia a dia. Se você se sentir muito tentada a mudar a palavra, isso pode ser uma resposta de fuga, de não querer lidar com uma transformação que o tema vai trazer para você. Então, por exemplo, se a palavra que surgir para sua mente for pausar,
Isso não significa que você vai tirar um ano sabático de pausa, né? Não vai trabalhar, vai passar o ano inteiro com o pause pressionado. Não. A menos que você possa fazer isso, então, olha, seria fantástico. Vai lá, um ano de pausa, viajando pelo mundo. Seria divino, né? Eu imagino nessa situação e o sorriso fica desse tamanho. Mas, considerando que a maioria de nós não pode apertar o botão de pausa e sair do emprego ou do trabalho que nós fazemos, observe como que essa pausa, trazer momentos de pausa para a sua rotina seria contribuição. Talvez seja um aprendizado sobre como definir melhor os limites entre trabalho e vida pessoal, entre estar na energia Yang, que eu havia comentado anteriormente, e a energia Yin, que é mais criativa, mais introspectiva e que pede para você realmente pausar. Pode ser um aprendizado aí. Observe a relação entre o tema e as suas ações, certo? Regra número 4. Já que a minha ideia para 2024 é te ajudar a melhorar a sua condição financeira, pensa na seguinte pergunta: de que maneira a minha palavra tema pode influenciar a maneira como eu lido com o meu dinheiro, com as minhas finanças, com a minha renda? Então faz aí um paralelo. Por quê? Primeiro, porque meu foco é ajudar mulheres a curarem traumas financeiros. E segundo, porque 2024 vem com uma energia 8, energia de prosperidade, energia de realização de projetos. Então, pensa como que o seu tema pode estar relacionado a um projeto ou às suas finanças, para você potencializar essa combinação durante esse ano. Por exemplo, se a palavra que vier para você for conexão, como que essa conexão pode te ajudar no seu desenvolvimento financeiro? Talvez você esteja recebendo ali um convite para analisar as pessoas próximas e como que essas pessoas próximas impactam essa área da sua vida, sua área financeira. Será que você está sob o arquétipo da mártir, em que você acha que tem que ajudar e salvar todo mundo e esquece de você mesma? Você ajuda às vezes a outra pessoa sem nem mesmo perguntar se ela precisava, sem ela ter pedido, mas por ter essa força de contribuição, de generosidade tão grande, você se coloca numa posição vulnerável porque você quer ajudar os outros. Será que isso faz sentido? Então, observe as suas conexões. Essa parte de conexão é um aspecto bem forte, porque nós podemos ter este olhar de que uma conexão nos fortalece ou nos enfraquece. Eu estava conversando com uma professora ontem mesmo, e ela dizia que muitas vezes, para gerar uma transformação, nós vamos ter que nos afastar de um determinado grupo, porque aquele grupo não é contribuição, ele nos mantém parado. Ela falava, olha, não vai ser aquele pessoal do happy hour tomando a cerveja todo tempo que vai te ajudar a, por exemplo, emagrecer, que esse era o tema que ela havia trazido. É um cenário. Então, observe essa questão, né? Se no caso aqui de conexão, como seria essa conexão para o dia a dia? Talvez você tenha a chance de aproveitar uma oportunidade de conexão com uma pessoa ou um grupo que vai te ajudar na sua expansão. Percebe? É tudo uma questão de olhar, trazer o tema para o seu dia a dia, para as pequenas coisas que você faz. Então, sempre traga essa palavra do ano para sua mente quando você vai tomar uma decisão, quando você vai fazer uma escolha. E, falando nisso, vamos para a regra número 5. Considere essa palavra quando você for tomar decisão, quando você for definir uma meta, quando você for definir uma prioridade. Quando eu trabalhei com a palavra tema medo, aliás, imagina a minha surpresa quando essa palavra veio à mente na escolha do meu tema. Inicialmente eu nem imaginava como que ela poderia ser útil para criar um ano intencional. Lembra que eu falei para você que algumas palavras podem surgir e você faz... não sei. A palavra medo foi uma dessas, porque eu não via como que ela seria contribuição. E foi um dos melhores anos da minha vida. Foi justamente através dessa lente do tema
que eu notei como o medo limitava, me mantinha cativa, me mantinha influenciada, tomando decisões pautadas, baseadas mesmo no medo. Por exemplo, medo de mudar de emprego, medo de recusar uma atividade que não pagava bem, medo de colocar um limite para proteger o meu espaço pessoal, medo de dizer não. Nossa, olha, foi um ano extremamente produtivo. Lembra que eu falei que nem sempre vai ser fácil, mas vai ser rico? O ano que eu trabalhei com o tema medo foi um desses. Não foi fácil, justamente por eu perceber que o medo estava presente constantemente. Quando um cliente mandava um projeto que não trazia ali uma remuneração que era justa, eu tinha medo de falar, olha, eu não vou fazer isso porque não está correto esse valor. Mas foi através desse foco e de perceber que essa energia estava tão predominante que eu comecei a gerar mudanças. É tudo uma questão, é lógico, de escolha, né? Você vai olhar para o tema e vai escolher se você vai trabalhar com ele ou não. Eu notei que o medo ditava boa parte das minhas escolhas e por conta disso eu continuava presa ali em ciclos repetitivos de comportamento e isso aumentava ainda mais a minha sensação de medo, né? Quando a gente estuda MTC, a medicina tradicional chinesa, nós aprendemos que o medo está diretamente relacionado aos nossos rins. Então, quando nós sentimos muito medo, nós enfraquecemos os nossos rins. Quando os nossos rins estão enfraquecidos, adivinha o que acontece? Nós sentimos muito medo. E como que é o reflexo disso? Aí você vai ver reflexo no sistema geniturinário, nos ossos, nos dentes, na audição, né? Então, olha como é bonito olhar para nós como algo completo e não fragmentado. Então, o tema do medo foi fantástico. Eu confesso que o ano que eu trabalhei com esse tema, eu precisei de muita coragem para lidar com o tema do medo, para sair da minha zona de conforto, mas foi um ano assim gratificante e de muito crescimento. Uma curiosidade, quando você trabalha com um determinado tema, não é que acabou o ano você abandona aquele tema. Você já passou por um processo de aprendizado. Então, mesmo hoje, às vezes eu olho para uma situação e percebo que o medo está querendo voltar. E aí, por eu já ter trabalhado com ele, eu percebo mais facilmente que ele está querendo voltar. E eu respiro, analiso a situação e faço escolhas sem ser pautada pelo medo. Percebe? Não é uma palavra tema que vai te abandonar depois, 365 dias. No 30º, 66º, te abandona. Não, você traz o aprendizado, faz parte de você, como se você estivesse criando algo que se conecta e não fragmentos. Então, olha que coisa, que experiência rica que é trabalhar com uma palavra tema. Ainda nesse ano que eu falei sobre o medo, está rendendo, né? Nesse ano eu trabalhei muito a questão de autoestima, de posicionamento, porque o medo de dizer não, o medo de recusar alguma coisa, para você fazer isso você tem que fortalecer a autoestima. É um processo muito rico. Então, com essas regras em prática, pensa assim: qualquer palavra do ano que surgir na sua mente é uma contribuição para o seu desenvolvimento. É aquilo que você precisa agora. Como você pode ver, ainda que a palavra do ano tenha uma conotação negativa, como insegurança, dúvida, solidão, tristeza, existe aí uma oportunidade de crescimento. Analisa aonde isso aparece na sua vida, como você se sente. Então, mesmo que ela pareça fora de contexto, use a palavra. Pode ser que ela indique um ponto cego, uma área para a qual normalmente você prefere não olhar, prefere fingir que nem existe, certo? Imagina que a sua palavra seja calma ou paz. Veja em que áreas você está precisando de calma, de paz, ou que você esteja com paz em excesso, né? Geralmente, o que a gente sente na palavra é a presença dessa energia, né? Então observe onde será que isso faz sentido para você. Observe se você está sob a influência do arquétipo da guerreira, como eu disse,
que não sabe trabalhar com paz, que as interações são baseadas numa disputa, numa dificuldade desnecessária. Então, você pode fazer uma mudança positiva. Se você já me acompanha, sabe que meu objetivo é justamente ajudar mulheres a se tornarem mais prósperas, curarem os traumas em relação ao dinheiro, e todas nós temos, todos nós, homens também, qualquer pessoa tem. O meu foco é com as mulheres porque a nossa forma de lidar com o dinheiro é diferente. Por isso que eu deixo aqui o convite para você pensar que a palavra do ano pode ser um ponto de partida para que você observe onde há dores, onde mudar e gerar transformação. A palavra do ano, medo, para mim, foi fundamental para melhorar as minhas finanças, para eu deixar o medo de me posicionar, deixar o medo de defender meus limites energéticos. Olha como funciona de uma forma muito mais ampla do que a gente pode pensar. Então, palavra do ano é para gerar transformação, e toda jornada de transformação ela começa com você se permitindo pensar, crer e agir de uma maneira diferente. É por isso que esse podcast chama Permissão para Prosperar. Você se permitir fazer algo novo que gere prosperidade. E essa abordagem diferente de fazer algo que normalmente você não faz, faz com que você acabe se sentindo mais forte, mais presente, mais participativa nas suas escolhas. Eu vou deixar um documento PDF lá no grupo do Telegram com um checklist dessas regras da palavra do ano para te ajudar. E eu quero aproveitar que a gente está aqui em janeiro e falando de permissão para prosperar. Vou deixar um convite para você olhar a playlist no YouTube chamada Por um 2024 Intencional, que são 4 aulas que te ajudam a escolher os objetivos de desenvolvimento nesse ano. Agora, já imaginou você combinar a palavra do ano com as suas metas e seus objetivos? Eu acho isso fantástico. Então, pensa nessa possibilidade. Pensa na possibilidade de transformação. Eu fico muito contente que você esteve aqui comigo durante esse podcast. Nós nos falamos de novo na semana que vem. E lembre de seguir aqui o canal para não perder nenhum episódio. Além disso, eu agradeceria muito se você deixasse o seu like e enviasse esse episódio para outras pessoas que também podem aproveitar esse conteúdo, podem se beneficiar com esse conteúdo. Vamos criar um movimento de prosperidade. E se você sentiu o chamado, vem estudar comigo lá dentro do FAP, os Florais Arquetípicos da Prosperidade, um curso online que te ajuda a curar as dores financeiras. Um abraço, até semana que vem.